Algumas rivalidades acabam quando o preço do caixão supera o valor do território. Nesses casos, os atiradores viram negociadores, apertos de mão são transmitidos ao vivo na televisão e a violência fica relegada ao passado para os historiadores analisarem. Mas as 10 rivalidades desta lista não seguem esse roteiro. A maior parte não tem prazo de validade. Elas são definidas por um nível de violência que desafia a lógica convencional. A mais mortal matou 162 pessoas em 8 anos por causa de uma única amizade desfeita. A mais antiga está em andamento há 6 décadas, resultando em uma acusação federal de assassinato ainda no dia de Ano Novo de 2023. Outra viu 9 pessoas morrerem em um estacionamento de restaurante em uma manhã de domingo, levando à maior prisão em massa de um único dia na história americana, mas acabou não resultando em nenhuma condenação estadual. A mais recente, criada em 2019, já tirou 11 vidas em 3 estados e ainda não há perspectiva de conclusão. Para essas organizações, a guerra não é uma distração de sua identidade. Ela é a identidade delas. Eles construíram seus emblemas, suas tatuagens e seus sistemas internos de promoção em torno do ato específico de se opor a um inimigo declarado. Eles costuraram seu ódio no couro e usaram isso como uma declaração pública. Os gatilhos eram sempre enganosamente pequenos. Um pedido de filiação rejeitado, uma surra em uma festa de fim de ano ou um pedaço de tecido bordado de 5 centímetros em um colete. Mesmo assim, esses pequenos atritos causavam guerras totais. Este é o espectro completo do que acontece quando as organizações mais territoriais do mundo decidem que um inimigo não é apenas um rival, mas a própria razão de existir. A Guerra de Motoqueiros de Quebec é conhecida por seus números impressionantes. 162 mortos, 84 bombas e 130 incêndios criminosos. Mas a aritmética da violência obscurece uma verdade mais íntima. Antes do conflito se tornar uma questão de monopólios territoriais, de drogas e terror institucional, foi uma briga entre 2 amigos. Maurice Monboucher e Salvatore Cazzetta não eram estranhos competindo por um mercado. Eles eram ex-associados do SS Motorcycle Club, que estiveram na mesma encruzilhada em 1984 e escolheram caminhos diferentes. Quando o clube deles se desfez, ambos receberam a oferta do prestigioso Patch Death's Head dos Hells Angels. Boucher aceitou, iniciando uma rápida ascensão na hierarquia dos Angels, enquanto Cazzetta recusou. Foi uma questão de princípio. Ele presenciou o massacre de Lennoxville, quando os Angels mataram 5 de seus próprios membros por questões disciplinares. Cazzetta decidiu que uma organização disposta a matar seus próprios irmãos não era uma que valesse a pena entrar. Em 1986, Cazzetta fundou a Rock Machine como uma alternativa explícita aos Angels, criando uma organização criminosa que poderia operar em Montreal sem se submeter aos novos chefes de Bouchard. Por quase uma década, uma paz frágil se manteve, não por causa de um tratado formal, mas devido à história compartilhada entre os 2 fundadores. A amizade deles era a única barreira que protegia Montreal de uma guerra total. No entanto, essa barreira desapareceu em 6 de maio de 1994, quando Cazzetta foi preso por conspiração de tráfico de cocaína e extraditado para uma prisão americana. Com Cazzetta fora do jogo, Boucher agiu com a rapidez de um predador. Ele emitiu um ultimato para cada traficante da província. Compre dos Hells Angels ou deixe de existir. A Rock Machine, agora liderada pelo irmão de Cazzetta, Giovanni, deu a única resposta que seu DNA permitia, e em 13 de julho de 1994, a primeira vítima caiu. O que se seguiu foram 8 anos de carnificina contínua, jamais vistos por qualquer democracia ocidental em tempos de paz. Os anjos tinham todas as vantagens estruturais, mais dinheiro, mais conexões internacionais e mais poder de fogo.
Mas a Rock Machine lutou com a teimosia desesperada de uma organização diante da eliminação total. Quando as bombas começaram a destruir prédios por todo o Quebec, Boucher aumentou a violência para incluir o próprio Estado. Em 1997, ele ordenou os assassinatos aleatórios de 2 guardas prisionais, Diane Levine e Pierre Rondeau, especificamente para aterrorizar o sistema judiciário. Foi um ataque direto ao Estado de Direito, projetado para fazer com que todo promotor e juiz entendessem que seu papel profissional os tornava alvos. Essa mudança tática acabou levando à queda de Boucher. Após uma absolvição inicial e um enorme clamor público, ele foi julgado novamente em 2002 e condenado a 3 penas de prisão perpétua em uma prisão de segurança máxima. A guerra finalmente se extinguiu por puro desgaste. A Rock Machine, esgotada e desesperada, acabou violando o princípio original de Catzeta ao mudar de filiação e passar para os bandidos em busca de apoio internacional. Mas ainda não conseguiram quebrar o domínio dos Angels. Quando Catzeta foi libertado da prisão em 2005, o clube que ele havia construído para resistir aos Angels já não existia mais. Em uma última e surreal ironia, o homem que fundou a Rock Machine, justamente para se manter longe dos Hells Angels, acabou se juntando a eles, acabando por liderar justamente a organização contra a qual ele lutou por uma década. A rivalidade que começou com um não, por princípio, terminou com um sim pragmático, deixando para trás 162 corpos como o verdadeiro preço de uma amizade que fracassou. A rivalidade entre os bandidos e os Cossacks é um estudo de caso marcante de como os menores detalhes do vestuário dos motoqueiros podem desencadear os maiores episódios de violência armada em território americano da história americana. Por 45 anos, os Cossacks existiram como um clube de porte médio à sombra do Império dos Bandidos, no Texas. Eles operavam com um respeito silencioso e funcional pela organização dominante até 2014, quando tomaram 2 decisões que os bandidos encararam como uma declaração de guerra. Eles começaram a usar uma faixa inferior com Texas em seus coletes e pararam de pagar as taxas para a Confederação de Clubes do Texas, liderada pelos bandidos. No mundo dos clubes de motociclistas, fora da lei, uma faixa inferior não é uma escolha de moda, é uma reivindicação territorial soberana. Ao reivindicar o estado do Texas em suas insígnias sem permissão, os Cossacks estavam, na prática, anunciando que não reconheciam mais a autoridade dos bandidos. O atrito aumentou rapidamente ao longo de 2014 e início de 2015, com uma série de emboscadas brutais à beira da estrada. Em março de 2015, um grupo de Cossacks forçou um membro dos bandidos a sair da estrada e o espancou com correntes para roubar suas insígnias do clube, um ato extremo de humilhação. No mesmo dia, os bandidos retaliaram espancando um Cossack com um martelo por se recusar a remover o patch do Texas. A polícia estava observando a tensão aumentar e identificou corretamente uma reunião agendada da Confederação de Clubes, marcada para 17 de maio de 2015, como um ponto crítico. Naquela manhã de domingo, o estacionamento do restaurante Twin Peaks em Waco se tornou uma zona de morte. Em poucos minutos, 9 pessoas foram mortas a tiros, 7 delas Cossacks, e mais 20 ficaram feridas enquanto centenas de motociclistas trocavam tiros com pistolas e um AK-47. O resultado foi a prisão de 177 pessoas, na maior operação contra motociclistas em um único dia na história dos Estados Unidos, com a polícia recuperando mais de 1.000 armas no local, variando de facões a socos ingleses. As consequências legais do massacre de Waco provaram ser tão caóticas quanto o próprio tiroteio. Apesar dos corpos no estacionamento e da escala massiva das prisões, os processos estaduais sofreram um colapso total. Em abril de 2019, todos os processos estaduais haviam sido arquivados ou encerrados, sem veredito, resultando em 0 condenações pelas 9 mortes.
Enquanto um processo federal separado por crime organizado acabou condenando os líderes nacionais dos bandidos à prisão perpétua, a violência específica daquela manhã de domingo permaneceu sem resolução legal. A rivalidade revela uma verdade assustadora sobre a subcultura dos motociclistas fora da lei. 2 polegadas de tecido bordado podem valer mais do que uma vida humana. Hoje, ambos os clubes ainda circulam no Texas, e a disputa territorial que transformou um restaurante suburbano em um cemitério continua sendo uma tensão permanente e latente no oeste americano. A rivalidade entre os bandidos e os Comancheros na Austrália não começou quando 2 organizações separadas colidiram. Ela começou quando uma organização se dividiu ao meio e as 2 metades se voltaram uma contra a outra com a ferocidade específica de quem conhece intimamente o seu inimigo. Seus hábitos, suas estruturas de liderança, suas fraquezas e sua capacidade para a violência. Porque construíram tudo isso juntos. O Comanchero Motorcycle Club foi fundado em Sydney em 1966 por William Jock Ross, um imigrante escocês cujos anos de formação nos violentos bairros de Glasgow moldaram um comandante supremo com um estilo de liderança baseado em autoridade absoluta e disciplina paramilitar. Em 1982, a tensão interna atingiu o auge quando Anthony Snodgrass Spencer estabeleceu um segundo capítulo em Birch Grove, contrariando a visão centralizada de Ross. Após uma viagem ao Novo México em 1983, Spencer fez um acordo com os bandidos americanos para expansão internacional e acesso ao comércio de substâncias químicas, levando o capítulo de Birch Grove a queimar cerimonialmente as insígnias dos Comanchero e se tornar o primeiro capítulo dos bandidos na Austrália. Ross viu essa saída não apenas como uma perda de membros, mas como uma rejeição pública de sua autoridade, transformando antigos irmãos em inimigos que conheciam perfeitamente as vulnerabilidades uns dos outros. O conflito se intensificou com ataques a sedes e espancamentos ao longo de 1984, culminando em uma declaração formal de guerra. No Dia dos Pais, 2 de setembro de 1984, a rivalidade explodiu no Viking Tavern, em Milperra, durante uma feira de trocas familiar. Ross chegou com 19 comancheiros armados, posicionando-os em um movimento de pinça com walkie-talkies, enquanto Spencer chegou com 34 bandidos armados. Um único disparo de espingarda desencadeou um banho de sangue de 10 minutos envolvendo espingardas, um rifle .357 Magnum e armas brancas. 7 pessoas morreram. 4 comancheros, 2 bandidos e Liane Walters, de 14 anos, uma espectadora inocente que vendia bilhetes de rifa e foi morta instantaneamente por uma bala perdida. O massacre deixou 28 feridos, incluindo Ross, que teve lesão cerebral permanente. Spencer morreu na prisão 7 meses depois, em circunstâncias misteriosas, enquanto Ross acabou cumprindo 5 anos após sua condenação por assassinato ser reduzida para homicídio culposo em recurso. O massacre de Milperra alterou fundamentalmente o cenário jurídico australiano, tornando-se o catalisador para uma legislação importante sobre armas de fogo e, posteriormente, para a criação de leis específicas contra gangues de motociclistas projetadas para desmantelar organizações criminosas de motociclistas. Apesar das prisões e do julgamento que durou 332 dias, ambos os clubes sobreviveram e se reconstruíram, com os comancheros mais tarde se envolvendo em novos conflitos públicos, como o assassinato de Anthony Zerfas no aeroporto de Sydney em 2009. Hoje, com centenas de membros em dezenas de capítulos, os bandidos e os comancheros continuam sendo figuras duradouras na cena dos motoqueiros australianos.
A rivalidade revela que, enquanto estranhos lutam por território, antigos irmãos lutam por causa da traição, uma raiva específica e absoluta. Isso transformou um estacionamento suburbano em um campo de batalha e tirou a vida de uma jovem que não tinha nada a ver com a guerra deles. A rivalidade entre os Hells Angels e os Mongols é um conflito enraizado não apenas em território, mas em uma rejeição racial fundamental. Isso transformou um grupo de excluídos nos adversários mais formidáveis dos Angels. Quando 10 veteranos latinos do Vietnã fundaram o Mongols Motorcycle Club em Montebello, Califórnia, em 5 de dezembro de 1969, eles fizeram isso porque os Hells Angels mantinham uma política explícita e inegociável de excluir membros não brancos. Isso não foi apenas um desprezo social. Era uma barreira estrutural que os fundadores dos Mongols enfrentaram com uma filosofia de total desafio. Eles construíram uma identidade organizacional centrada na rejeição da autoridade dos Angels de ditar quem poderia andar de moto na Califórnia, eventualmente codificando essa animosidade em seu sistema interno de honra. Isso era mais visível na tatuagem RFFN, Respect Few, Fear None, que era estritamente reservada para membros que haviam se envolvido em violência confirmada contra um Hells Angel. Em 1977, a tensão passou de filosófica para territorial quando os mongols começaram a usar uma faixa inferior da Califórnia em seus coletes. No rígido protocolo do mundo fora da lei, os Hells Angels consideravam esse patch específico como propriedade exclusiva deles. Outros clubes normalmente usavam identificadores de cidades ou pediam permissão para usar o nome do estado, mas os Mongols usaram como provocação, sem reconhecer a primazia dos Angels. Os Angels responderam declarando guerra em 7 de julho de 1977. Os ataques iniciais foram devastadores. 2 mongols, incluindo um presidente de capítulo, foram assassinados na Interestadual 15. No funeral subsequente, uma bomba foi detonada e matou um espectador de 15 anos que não tinha ligação com nenhum dos clubes. Em vez de desmoronar sob o peso do clube de motociclistas mais poderoso do mundo, os mongóis recorreram às suas raízes na cultura de rua do leste de Los Angeles, enfrentando as vantagens estruturais dos Hells Angels com uma violência local implacável que a organização maior teve dificuldade em reprimir. Durante o final dos anos 1970 e início dos anos 1980, o equilíbrio territorial no sul da Califórnia começou a mudar. Os mongóis não venceram por meio de uma única batalha decisiva, mas sim através de um processo organizacional lento e constante, estabelecendo e mantendo capítulos em áreas onde a influência dos anjos era vulnerável. Um ponto de virada ocorreu em janeiro de 1982, quando os mongóis mataram um oficial sênior dos Hells Angels de San Diego, sinalizando que o clube menor agora era capaz de atingir alvos de alto escalão. Isso levou a um tratado de paz historicamente sem precedentes no início dos anos 1980. Em um acordo formal negociado, os Hells Angels, pela primeira vez em sua história, cederam território. Eles concordaram em ficar fora do sul da Califórnia e permitiram que os mongols mantivessem a faixa inferior da Califórnia em disputa, desde que os mongols ficassem fora do norte da Califórnia. Essa paz permaneceu imperfeita e frágil por décadas, sendo interrompida por explosões violentas como o motim do Laughlin River Run de 2002. No Cassino Harris, uma briga enorme envolvendo quase 70 membros resultou em 3 mortes e um assassinato não solucionado posteriormente na rodovia interestadual. Apesar desses conflitos e da violação do tratado em 2000, quando os mongóis abriram um capítulo em San José, o núcleo do acordo tem, em grande parte, ditado a geografia do submundo dos motoqueiros na Califórnia. Os mongóis continuam sendo a única organização que já entrou em guerra aberta com os Hells Angels em seu estado natal e saiu com uma vitória formal e território expandido.
5 décadas depois, o rancor formado em Montebello continua sendo o principal motor da cultura dos mongóis, provando que uma organização construída sobre a base de uma rejeição continuará a se definir por sua resistência à entidade que a rejeitou. Toda guerra nesta lista tem uma origem organizacional, uma disputa territorial, um conflito por pets, um mercado criminoso sendo disputado. Esta começou com uma mulher e uma surra em uma festa. A sequência específica de eventos que produziu a rivalidade documentada mais longa da história dos motoclubes fora da lei. Começou não com uma decisão interna ou uma expansão territorial, mas com uma desavença pessoal entre dois indivíduos que circulavam em meios criminosos semelhantes no início dos anos 1970. Peter Rogers havia sido membro da Alliance Biker Gang em Nova York. Sandy Alexander estava subindo na hierarquia dos Hells Angels do leste, já sendo uma das figuras mais importantes nas operações do clube em Nova York. A disputa entre eles, cuja natureza específica é descrita de forma diferente em várias fontes, tendo como ponto comum que Robbie Rogers cometeu uma ofensa contra Alexander ou contra alguém próximo a ele que Alexander considerou imperdoável, não havia sido resolvida quando Rogers fugiu dos aliens e se juntou ao Outlaws Motorcycle Club em Chicago. Rogers se tornou um membro sênior dos Outlaws. Alexander continuou subindo na hierarquia dos Angels. Ambos levaram sua mágoa pessoal não resolvida para suas hierarquias organizacionais. E por vários anos, as organizações eram grandes o suficiente e distribuídas geograficamente o bastante para que a história pessoal permanecesse pessoal. Isso não permaneceu pessoal para sempre. 31 de dezembro de 1973. Festa de Réveillon em Nova York. Rogers estava presente? Os Hells Angels estavam lá. Alexandre chegou. O ocorrido foi relatado de formas distintas, conforme o interesse de cada lado em apresentar os fatos favoravelmente. Os fora da lei disseram que foi uma emboscada. Os Hells Angels disseram que foi um acerto de contas. O que todos concordaram foi com o desfecho. Rogers foi espancado severamente, quase morto, segundo vários relatos, em um confronto que Alexandre ou planejou ou aceitou de bom grado. A mensagem aos fora da lei foi proposital. Rogers havia ofendido os Hells Angels. A ofensa havia sido respondida. Os fora da lei receberam a mensagem e prepararam sua própria resposta. James Bigg. Jim Nolan era o presidente do capítulo dos Fora da Lei do sul da Flórida, descrito pelo promotor estadual, que mais tarde o processou com o líder indiscutível dos Fora da Lei no sul da Flórida. Um homem cuja autoridade organizacional era total e cujas decisões eram executadas sem questionamento pelos homens ao seu redor. Nolan reuniu seu capítulo após o incidente da véspera de Ano Novo e tomou uma decisão que os fora da lei entenderam como retaliação e que as autoridades entenderam como assassinato. 3 anjos que estavam na Flórida na época e cuja presença em território dos fora da lei Nolan considerou motivo suficiente para a eliminação, não sairiam vivos. Os alvos eram George Whiskey Hartman e Edwin Riverboat Riley, 2 membros do capítulo dos Anjos de Lowell, Massachusetts, que haviam viajado para a Flórida, e Albert Oskey Simmons, um ex-anjo que havia deixado o clube e se mudado para Orlando para administrar uma loja de motocicletas. Em 27 de abril de 1974, os 3 foram atraídos para o Pastime Bar, uma taverna em Fort Lauderdale, sob o pretexto de concluir uma transação de drogas. 4 foras da lei, Henry Funky Tim Amis, William Gatemouth Willie Edson, Norman Spider Reisinger e Ralph Lucifer Yonata, os forçaram sob a mira de armas para a parte de trás de uma van. Eles foram amarrados com uma corda de varal rosa. A van foi até uma pedreira nos Everglades, perto de Andytown, no sudoeste do condado de Broward. A pedreira estava alagada, com 6 metros de profundidade,
Reisinger atirou na cabeça de cada um dos 3 homens com uma espingarda calibre 12. Os corpos foram pesados com 8 blocos de concreto cada um e jogados na pedreira alagada. No dia 1º de maio de 1974, 4 dias depois, um motorista que passava por uma estrada perto de Andy Town percebeu algo na água. Um bloco de concreto se deslocou. Um corpo havia subido à superfície. O motorista chamou a polícia. Mergulhadores entraram no poço e acharam os 2. A notícia chegou a Sonny Barger em Oakland em poucas horas. Ele convocou uma reunião nacional. A reunião ocorreu em Cleveland. Representantes de todos os capítulos dos Hells Angels participaram. A instrução de Barger, conforme descrito por várias fontes posteriores, incluindo vigilância policial e informantes internos, não era uma sugestão. Era uma declaração. Os Hells Angels estavam em guerra com os Outlaws. Todo membro dos Outlaws era um alvo. O que antes era uma disputa pessoal entre 2 indivíduos foi elevado, por uma única decisão organizacional, a um conflito institucional permanente entre 2 dos maiores clubes de motoqueiros fora da lei do mundo. Os Outlaws compreenderam o ocorrido. Eles fortificaram suas sedes, com paredes de blocos de concreto e aberturas para armas cortadas na alvenaria em ângulos estratégicos. Ataques com metralhadoras às instalações dos Outlaws na Geórgia, Flórida e Ohio ocorreram em 1974 e 1975. Ei, irmãos, cansados das besteiras e censura do YouTube, está na hora de se libertar. Por isso mudei para o Patreon, onde posso trazer o conteúdo bruto e sem censura que vocês querem. Entre para minha galera no Patreon e aproveite muitas vantagens. Acesso antecipado a todos os vídeos dias antes do YouTube, com visualização 100%, sem anúncios. Discussões comunitárias sem censura, sem restrições e o dobro de conteúdo. 2 vídeos incríveis toda semana, acesso VIP. Interação direta comigo, informações privilegiadas, atualizações exclusivas do mundo dos motociclistas que você não encontra em nenhum outro lugar. Pronto para se juntar à elite? Clique no link do Patreon agora. Seu apoio não só mantém a gente na ativa, ele alimenta uma revolução de conteúdo sem censura e sem restrições. Junte-se agora e desbloqueie um mundo de benefícios exclusivos. Os fora da lei revidaram. A violência se acumulou de ambos os lados, causando vítimas em todo o leste dos Estados Unidos em um padrão que não pararia pelas próximas 5 décadas. Nolan foi preso pelos assassinatos nos Everglades. Ele foi julgado 3 vezes. O primeiro julgamento acabou sem consenso. 12 jurados, 10 queriam condenação, 2 não se convenceram pelas provas. Foi ordenado novo julgamento. O segundo julgamento também terminou em anulação. Um terceiro julgamento terminou em absolvição. A acusação baseava-se substancialmente no testemunho de Edison e Onoda, 2 dos homens que participaram dos assassinatos e que posteriormente cooperaram com os promotores. A defesa de Nolan argumentou ao júri que a acusação foi construída com base na palavra de assassinos confessos que tinham incentivos pessoais para transferir a culpa. O júri concordou. O homem que ordenou as execuções em Fort Lauderdale nunca foi condenado por elas. A linguagem que os 2 clubes desenvolveram para a rivalidade ao longo dos anos seguintes se tornou parte do vocabulário permanente da cultura dos motoqueiros fora da lei nos Estados Unidos. Os Outlaws criaram patches e siglas que ainda são usados e falados até hoje. Adios, que no uso dos Outlaws significava anjos morrem em estados dos Outlaws. Jefod, Deus perdoa, os Outlaws não. A HMD, todos os Hells Angels devem morrer. Os anjos responderam com suas próprias palavras. Essas frases não são referências históricas usadas por velhos relembrando conflitos passados.
Elas são usadas hoje em coletes de couro, nos capítulos atuais, por homens que nem haviam nascido quando Hartman, Riley e Simmons foram lançados naquele poço de pedras. A guerra produziu suas próprias hierarquias internas e suas figuras marcantes em ambos os lados. Harry Taco Bowman se tornou o presidente nacional dos Outlaws durante os anos 1990 e foi o único outlaw a alcançar algo próximo da autoridade nacional de Barger. Bowman fez um discurso numa suíte de hotel na Flórida, lotada de membros do clube, em dezembro de 1994, convocando para hostilidades intensificadas contra os Angels de costa a costa. Ele encomendou o assassinato de Barger, uma decisão organizacional documentada para matar a figura mais reconhecida dos Angels. Isso nunca foi realizado. Bowman acabou sendo condenado por crime organizado e sentenciado à prisão perpétua em um caso federal separado em 2001. O contrato acabou com a condenação dele. A guerra continuou sem nenhum dos dois. A investigação contínua do FBI sobre ambos os clubes produziu uma avaliação operacional ao longo de décadas que chegou a uma conclusão. O conflito pelas redes de distribuição de metanfetamina entre o Hells Angels e os fora da lei custou a cada clube centenas de mortes violentas. O número não é precisamente verificável, porque os clubes de motoqueiros fora da lei não registram boletins de ocorrência e muitos de seus mortos nunca são oficialmente ligados à guerra entre os clubes que os matou. O que é verificável é o padrão ininterrupto ao longo de 5 décadas, sempre gerando o próximo incidente, nunca produzindo o tipo de exaustão mútua que forçaria um acordo. O teatro geográfico da rivalidade sempre foi definido pela expansão dos Anjos para o leste e pela resistência dos fora da lei a isso. Os Anjos estabeleceram seu primeiro capítulo na costa leste, em Lowell, Massachusetts, em 1966. Cada capítulo que eles abriram a leste do Mississippi foi uma incursão em território que os fora da lei consideravam deles, ou em território adjacente ao deles, o que, no mundo dos motoqueiros fora da lei, é uma distinção sem diferença significativa. Quando os Anjos absorveram o Hells Henchmen em Chicago, em 1994, estabelecendo-se no estado natal dos fora da lei, os fora da lei interpretaram isso como a provocação organizacional mais direta desde as execuções de Fort Lauderdale, 20 anos antes. A violência no leste e no meio-oeste aumentou consequentemente. A guerra continuou produzindo vítimas e processos federais em todas as décadas desde 1974. Setembro de 1994, 2 motoqueiros mortos e 8 feridos em um confronto entre os Anjos e os fora da lei no Lancaster National Speedway, em Nova York. O presidente do capítulo dos Anjos de Rochester, Michael Mad Mike Quayle, foi fatalmente esfaqueado. O presidente do capítulo dos Outlaws de Buffalo, Walter Buffalo Wally Pozinjak, foi morto a tiros. Em 2003, membros dos Anjos foram parados a caminho de matar integrantes do Kingsman Motorcycle Club, um clube de apoio fora da lei no interior de Nova York, portando armas carregadas. Acusações federais de conspiração para assassinato vieram em seguida. 1º de janeiro de 2023, dia de Ano Novo. Raleigh, Carolina do Norte. Um membro do Pagans Motorcycle Club, aliado aos fora da lei no conflito da Costa Leste, foi assassinado. 5 membros dos Hells Angels e 2 membros do Red Devils Motorcycle Club foram indiciados federalmente pelo assassinato em 2023. As acusações envolvem homicídio para favorecer o crime organizado. O caso está em andamento na justiça. Sandy Alexander está morto. Peter Rogers está morto. Barger morreu em 29 de junho de 2022. Nolan, que foi absolvido 3 vezes pelos assassinatos que ordenou, acabou sendo condenado por acusações de crime organizado em um caso separado em Spee.
Acabou sendo condenado por acusações de crime organizado em um caso separado e passou décadas em uma prisão federal. Ele foi libertado, já idoso e com cerca de 75 anos, e voltou para a Flórida. A guerra que eles começaram entre si por causa de uma desavença pessoal em uma festa de Ano Novo em 1973 ainda está resultando em acusações federais de assassinato em 2023. Os homens que a fizeram já se foram. A estrutura institucional que a mantém, os emblemas, as siglas, as políticas organizacionais que codificam a rivalidade na realidade operacional diária de cada capítulo, permanece completamente intacta. É isso que ocorre quando uma rixa pessoal vira política organizacional. As pessoas envolvidas na rixa acabam morrendo. A política não. A rivalidade entre os Hells Angels e o Vegas Motorcycle Club, conhecido como Green Nation, é uma aula magistral de guerra urbana assimétrica que já dura décadas. Enquanto os Hells Angels operam como uma burocracia paramilitar global, os Vegas sobreviveram e prosperaram espelhando seu homônimo Loki, o deus trapaceiro nórdico. Fundado em San Bernardino em 1965, o Vegas passou 60 anos posicionado na geografia mais disputada da história dos motoqueiros. Eles não são o maior clube, mas nos corredores escaldantes da Califórnia, Arizona e Nevada, eles são a organização que consistentemente se recusa a se curvar à doutrina expansionista dos Angels. A tensão está enraizada na recusa da Green Nation em ceder à dominância local. Esse atrito estrutural se tornou absurdamente violento em janeiro de 2010, em Santa Cruz, Califórnia. Os vagos começaram uma investida agressiva na cidade costeira do norte da Califórnia, tradicionalmente um reduto dos Hells Angels. O conflito chegou a um ponto crítico fora de uma Starbucks no centro, onde membros dos dois clubes brigaram com martelos de bola. Enquanto a polícia local brincava que a guerra era por lates de abóbora com especiarias, a realidade era um teste mortalmente sério de soberania territorial. Se os vagos pudessem ocupar abertamente um ponto social de alto movimento em território dos Angels, o monopólio percebido dos anjos estaria morto. A guerra do Starbucks foi apenas um prelúdio. Em agosto de 2010, o conflito mudou para Chino Valley, no Arizona, onde um tiroteio massivo deixou 5 feridos e resultou em 27 detenções, sinalizando o colapso total de uma coexistência geográfica que durou uma década. A temperatura atingiu o ponto de ebulição em 23 de setembro de 2011 no festival Street Vibrations em Sparks, Nevada. Dentro do Cassino Nugget, os dois clubes se chocaram perto de um bar lotado. Jeffrey Jethro Pettigrew, o altamente respeitado presidente dos Hells Angels de San José, foi baleado 4 vezes nas costas e morto. O atirador, Ernesto Romeu Gonzalez dos Vagos, alegou que agiu em defesa de seus irmãos, mas o assassinato de um ícone local como Pettigrew declarou na prática um estado de guerra total. A violência acompanhou Pettigrew até seu túmulo. No funeral dele, Steve Tossen, um executor de alto escalão dos Angels, foi baleado e morto em uma nova onda de violência. Por quase uma década após o tiroteio no Nugget, a rivalidade entrou em uma fase fria, um período de hostilidade silenciosa e latente que as autoridades acompanhavam com crescente apreensão. Esse silêncio foi quebrado no fim de semana do Memorial Day, em maio de 2022. Um grupo de membros de Vegas retornava do passeio. Bandeiras sobre a represa para um cemitério de veteranos próximo a Las Vegas, quando foi emboscado na rodovia 95 dos Estados Unidos. Richard DeVries, o presidente de 66 anos dos Hells Angels de Las Vegas, junto com 2 candidatos, emparelhou com os Vegas na rodovia. Em uma cena violenta, os Angels tentaram derrubar os motociclistas dos Vegas das motos em alta velocidade antes de atirar.
6 membros dos Vegas ficaram feridos em meio ao trânsito de feriado. O tiroteio de Henderson em 2022 destacou uma disparidade surpreendente no poder local. Apesar da reputação global dos Hells Angels, o grupo de Las Vegas na época contava com apenas 3 membros efetivos e 4 postulantes. Eles eram uma equipe reduzida, tentando intimidar um capítulo de Vegas que contava com mais de 50 membros na mesma cidade. A emboscada foi uma tentativa desesperada e sangrenta de uma superpotência numericamente inferior de recuperar a dominância psicológica através da pura audácia. Como testemunhou um agente federal infiltrado da Operation Pure Luck durante os procedimentos subsequentes, não existe paz entre a Green Nation e os Hells Angels. Os Vegas construíram seu legado sendo o fator imprevisível no quintal dos Hells Angels. Eles não têm a infraestrutura internacional dos cabeça de morte, mas possuem uma força local concentrada que os torna impossíveis de erradicar. Hoje, Locke ainda aparece no patch dos Vegas e a Green Nation continua ocupando o sudoeste. Um lembrete permanente e violento de que nem o clube mais poderoso do mundo sempre consolida o território que reivindica. Na cartografia de alto risco do mundo dos motoqueiros, fora da lei, o território geralmente é definido por fronteiras que você pode encontrar em um mapa. A maioria dos clubes ancora sua identidade a uma cidade ou estado específico, costurado em um patch arqueado na parte inferior das costas de seus coletes. Os bandidos reivindicam o Texas, os Mongols a Califórnia e os Hells Angels qualquer estado onde seu capítulo esteja. Mas uma organização passou mais de 50 anos defendendo uma reivindicação territorial de uma arrogância impressionante e singular. Os Pagans usam apenas as palavras Costa Leste, sem cidade, estado ou detalhes. A reivindicação cobre toda a costa atlântica, das florestas do Maine às praias da Flórida, estendendo-se para o oeste até onde os Pagans decidirem que seu limite termina em qualquer disputa. É a única reivindicação dessa escala na história dos Estados Unidos. E desde o fim dos anos 60, os Pagans sustentam essas duas palavras com um nível de violência sistemática e contínua que transformou o corredor leste na Guerra Fria mais longa da cultura dos motoqueiros. O Pagans Motorcycle Club nasceu em 1959 no condado de Prince George, Maryland. Seu fundador, Lou Dobkin, originalmente idealizou um clube regional de motociclistas, que ficou famoso por exigir que os membros pilotassem motos Triumph britânicas, uma rara exceção à monocultura da Harley-Davidson. Durante sua primeira década, o clube permaneceu relativamente pequeno e focado na subcultura das estradas. Isso mudou quando John Satan Marin assumiu o comando no fim dos anos 60. Marin era um visionário diferente. Ele reestruturou os Pagans em uma sofisticada organização criminosa governada por um clube central composto por 13 membros seniores. Esse grupo tinha autoridade total e impunha disciplina hierárquica, dando aos Pagans mais influência do que seu tamanho sugeria. Marin também forjou alianças profundas e estratégicas com famílias do crime organizado ítalo-americano, especificamente com os Gambinos, dando ao clube uma profundidade institucional e uma infraestrutura criminosa de bastidores que a maioria dos seus rivais não conseguia igualar. O conflito começou em 1966, no momento em que os Hells Angels estabeleceram seu primeiro capítulo na costa leste, em Lowell, Massachusetts. A lógica organizacional dos Angels, impulsionada pelos objetivos expansionistas de Sonny Barger, determinava que eles eventualmente fincariam sua caveira em todos os principais mercados americanos. Mas os Pagans viam a costa leste como uma herança soberana. Ao contrário da guerra entre os Angels e os Outlaws, que começou com um massacre específico em uma pedreira na Flórida, a rivalidade entre os Pagans e os Angels não tem uma data de início definida. Não há apertos de mão na TV, nem tratados assinados. Em vez disso,
ela é definida pela violência latente entre motoqueiros nos Estados Unidos, um acúmulo de 50 anos de atritos, acusações e corpos. Essa guerra é travada nas sombras do corredor I-90, I-5 que se estende por Connecticut, Nova York, Pensilvânia e desce até as Carolinas. Como nenhum dos lados jamais declarou formalmente uma guerra total ou buscou uma resolução diplomática, a violência simplesmente virou a própria relação entre eles. Em 2010, a profundidade dessa animosidade foi exposta quando as autoridades federais prenderam 19 pagans em Nova York por uma conspiração para matar os anjos do inferno usando granadas caseiras. A escolha das armas foi reveladora. Os pagans não só compravam armas, mas também produziam explosivos improvisados para atacar rivais. 8 anos depois, uma batida em um clube dos pagans em Rhode Island revelou um lançador de foguetes, equipamento de nível militar que mostrava até onde o clube estava disposto a ir para defender sua costa. A rivalidade também prospera através de uma complexa rede de intermediários. Os pagans frequentemente encontram um terreno comum com os outlaws, unidos por um ódio compartilhado ao emblema Death Head. Enquanto isso, os anjos utilizam clubes de apoio como os Red Devils para levar sua bandeira a territórios onde um capítulo completo dos anjos poderia ser muito chamativo. Esse ecossistema garante que o conflito permaneça ativo, mesmo quando as organizações principais não estão em estado de mobilização aberta. A entrada mais recente nessa cronologia sangrenta prova que a guerra está muito presente nos dias de hoje. No dia de Ano Novo de 2023, um membro pagão foi assassinado em Raleigh, Carolina do Norte. A investigação levou a acusações federais por homicídio para favorecer atividades de crime organizado contra 5 anjos do inferno e 2 demônios vermelhos. Décadas depois que John Marin e Sonny Barger demarcaram suas posições, uma nova geração de motociclistas ainda está matando e morrendo pelas mesmas 2 palavras na faixa inferior do colete. Não há tratado de paz à vista porque não há nada a ser negociado. Os anjos creem ter direito de operar em qualquer lugar do mundo. Os pagãos acreditam que a costa leste pertence exclusivamente a eles. Essas 2 posições são fundamentalmente irreconciliáveis. Enquanto os pagãos continuarem usando aquele pet da costa leste e os anjos continuarem expandindo seus capítulos, o litoral do Atlântico continuará sendo o palco de uma guerra sem data para acabar. Um conflito onde a próxima acusação ou o próximo corpo é sempre apenas uma questão de tempo. Diferente da maioria das rivalidades que são travadas por causa de uma única cidade ou de um trecho específico de estrada, o conflito entre os Hells Angels e os bandidos é uma guerra fria global. É uma luta por domínio que abrange 4 continentes, cruzando fronteiras desde o sudoeste americano até os fiordes da Escandinávia e dos polos industriais da Alemanha até as costas da Austrália. É a única rivalidade no mundo fora da lei que funciona como um drama geopolítico de alto risco, um ciclo interminável de erupções regionais e contenção a frio. Onde ambas as organizações entendem que uma guerra total, global e aberta provavelmente resultaria em sua destruição mútua pelos governos do mundo. Os Hells Angels tiveram uma vantagem de quase 20 anos construindo uma marca internacional e uma infraestrutura paramilitar sofisticada, muito antes dos bandidos serem fundados por Donald Mother Chambers, no Texas, em 1966. Durante anos, os 2 gigantes ocuparam diferentes esferas de influência, mas o status quo foi quebrado em 1989, quando os bandidos estabeleceram seu primeiro capítulo europeu em Marsella, França. Isso foi uma provocação direta aos anjos, que haviam passado uma década absorvendo clubes escandinavos locais em seu império da caveira.
Os bandidos se posicionaram como a única alternativa viável para clubes independentes que resistiam à expansão dos Anjos, aproveitando efetivamente o ressentimento local contra seus rivais. Esse atrito desencadeou a Guerra dos Motoqueiros Nórdicos em 1994, um conflito de 3 anos caracterizado pelo uso de equipamentos de nível militar, incluindo foguetes antitanque e mísseis lançados do ombro. A violência foi tão extrema que forçou os governos da Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia a coordenar uma repressão legislativa e policial em larga escala. A guerra terminou não com um vencedor, mas com um aperto de mão televisionado em 1997, um cálculo pragmático de que o custo da guerra estava ameaçando a própria sobrevivência de ambas as organizações. Enquanto a Escandinávia queimava, uma versão dessa guerra por procuração acontecia simultaneamente em Quebec, onde os bandidos davam apoio internacional à cruzada de 8 anos da Rock Machine contra os Angels. Desde o final dos anos 1990, a rivalidade se transformou em uma guerra fria, controlada. Na Alemanha e na Austrália, os dois clubes vivem em um atrito permanente, mas de baixa intensidade. Eles competem pelos mesmos mercados de drogas e pelos mesmos clubes de apoio, ocasionalmente gerando surtos de violência que as autoridades monitoram com intensa atenção. Esse estado de guerra fria é intencional. A Guerra dos Motoqueiros Nórdicos ensinou a ambos os clubes que um conflito sustentado e de alta intensidade atrai um nível de intervenção do Estado, novas leis, forças-tarefa conjuntas e processos nos moldes da Lei Rico, que são ruins para os negócios. Ao manter a violência regional e esporádica, eles evitam a ameaça existencial de uma repressão global. Hoje, os Hells Angels operam em 63 países, enquanto os bandidos mantêm presença em 22 países. Mesmo enquanto os líderes lendários que definiram os anos mais sangrentos da rivalidade, homens como Sonny Barger ou os líderes dos bandidos presos, Pike e Portillo, deixam a cena. A máquina organizacional que eles construíram permanece. Em todos os países onde tanto o mexicano gordo quanto a caveira são exibidos, a Guerra Fria continua. É uma rivalidade sem um fim geográfico ou um tratado de paz final, sustentada pela crença de que, embora uma guerra total seja cara demais, uma rendição total é impossível. A mais nova grande rivalidade entre motoqueiros nos Estados Unidos é um eco assombroso do passado. Os Mongols foram originalmente fundados por homens que os Hells Angels rejeitaram por causa de sua raça, um mito fundador de exclusão que definiu a identidade do clube por 50 anos. Agora, nos desertos do Sudoeste, essa história está se repetindo. Desta vez, porém, o conflito foi criado por homens expulsos dos bandidos que canalizaram seu conhecimento íntimo do antigo clube em uma arma projetada para desmontá-lo. A incursão e o ultimato. Por 4 décadas, os bandidos mantiveram um monopólio quase total sobre o Novo México. Das ruas de neon de Albuquerque às rotas do deserto elevado de Taos, o Pet Fat Mexican era-se a palavra final na hierarquia dos motoqueiros do estado. Essa autoridade foi desafiada em 2019, quando os mongols começaram a abrir capítulos em Albuquerque. A resposta dos bandidos foi uma clássica ordem para cessar a expansão, um ultimato organizacional para parar de expandir ou enfrentar uma guerra total. Era a mesma linguagem que eles haviam usado no Texas anos antes, inequívoca, inegociável e respaldada por um histórico de aplicação letal. Mas os mongols não pararam. Recrutaram pessoas locais, fortalecendo suas fileiras com homens que conheciam a geografia e os pontos de pressão internos dos bandidos. Esses membros fundadores eram ex-bandidos que haviam sido expulsos por causa de disputas internas e trouxeram consigo os planos da casa dos seus rivais. Ordem de ataque imediato. Em 2020, o FBI e as autoridades locais estavam monitorando uma mobilização em grande escala.
Relatórios de inteligência indicavam que os mongols estavam acumulando armas e realizando vigilância ativa sobre membros dos bandidos. Os bandidos responderam emitindo uma ordem de ataque imediato, uma declaração rara e extrema de guerra total. Essa diretriz autorizava qualquer membro a atacar imediatamente qualquer mongol sem consultar a liderança, transformando efetivamente cada indivíduo em um instrumento móvel de guerra. O que se seguiu foi um período brutal de 3 anos que tirou a vida de 11 pessoas em todo o Novo México, Texas e Oklahoma. A violência era tática e pessoal, consistindo em emboscadas nas estradas, ataques direcionados em rotas de trânsito, tiroteios de carro em movimento, ataques de alta velocidade a residências e sedes de clubes. Testes territoriais, escaramuças constantes, à medida que os mongóis avançavam ainda mais no território controlado pelos bandidos. O massacre do Red River. A violência atingiu seu auge público em 26 de maio de 23, durante o 41º encontro anual de motociclistas do Memorial Day de Red River. Milhares de entusiastas estavam reunidos na pequena cidade montanhosa quando os bandidos confrontaram os Water Dogs, um clube local menor. Os bandidos acreditavam que os Water Dogs haviam se aliado secretamente aos mongóis e exigiram uma declaração pública de lealdade. A recusa em se submeter desencadeou um tiroteio caótico no coração do evento. 3 pessoas foram mortas e 5 ficaram feridas, transformando um feriado em família em uma zona de combate. O incidente obrigou o FBI a criar uma força-tarefa dedicada para conter o derramamento de sangue. A consequência estrutural. Em 2025, o Departamento de Justiça tornou pública uma ampla denúncia por organização criminosa contra 14 membros dos bandidos, acusando-os de assassinato, roubo e distribuição de entorpecentes. A acusação conectou explicitamente a violência às ordens de ataque imediato da liderança nacional. Apesar da pressão legal, os mongóis se recusaram a recuar. Essa rivalidade prova que os homens que uma organização expulsa não simplesmente desaparecem, eles se organizam. Ao expulsar membros que detinham as chaves para sua segurança operacional, os bandidos criaram um rival que é mais difícil de combater do que qualquer estranho. A guerra no Novo México é mais do que uma luta por território. É o resultado inevitável de uma organização enfrentando os próprios inimigos que sua exclusão criou. A rivalidade entre os Hells Angels e os Gypsy Jokers é um caso único na história dos clubes de motociclistas fora da lei, porque resultou no deslocamento territorial mais limpo já registrado. Enquanto a maioria das guerras de motociclistas termina com a absorção total do perdedor ou uma guerra fria estagnada de desgaste mútuo, esse conflito terminou com a realocação completa de toda uma organização. Fundados no Dia da Mentira, em 1956, em São Francisco, os Gypsy Jokers não eram um grupo pequeno. No início dos anos 1960, eles já tinham se tornado o segundo maior clube de motociclistas fora da lei dos Estados Unidos. Isso os colocou em rota de colisão inevitável com os Hells Angels, que estavam consolidando seu próprio império no norte da Califórnia naquela época. Com uma doutrina organizacional agressiva que não deixava espaço para um rival de igual estatura. O conflito que se seguiu nos anos 1960 foi literalmente uma guerra de tiros nas ruas de São Francisco. Foi um período de escalada tática tão intensa que os Gypsy Jokers foram obrigados a posicionar atiradores de elite nos telhados de suas sedes para eliminar os Hells Angels que se aproximavam antes que pudessem chegar às portas. Phil Cross, um homem que viveu essa época como um Joker antes de eventualmente mudar de lado para os Hells Angels, documentou uma realidade onde a sobrevivência era medida hora a hora. No final das contas, os recursos superiores dos anjos e a pressão organizacional implacável prevaleceram.
Em vez de serem aniquilados, os Gypsy Jokers fizeram uma mudança geográfica estratégica. Eles abandonaram completamente a Califórnia e transferiram suas operações para o noroeste do Pacífico, estabelecendo novas bases em Oregon e Washington. Essa retirada foi formalizada por um acordo territorial histórico que continua sendo um dos acordos de cavalheiros mais respeitados no mundo dos motoqueiros. Em troca dos Jokers deixarem a Califórnia, os Hells Angels concordaram em ficar fora do Oregon. Por mais de 5 décadas, a expansão global dos Angels, que já alcançou mais de 60 países, parou abruptamente na divisa do estado do Oregon. Esse acordo permitiu que os Gypsy Jokers construíssem um monopólio criminoso praticamente incontestável no Noroeste. Quando as autoridades federais começaram a desmantelar a liderança dos Jokers em Portland, nos anos 2000, o grupo já havia se transformado em uma potência regional altamente disciplinada, governada por estatutos nacionais rigorosos e reuniões internas do clube realizadas em porões fortificados. O lado sombrio dessa soberania incontestável foi revelado no assassinato por tortura de Robert Huggins em 2015, um membro expulso que havia quebrado o código interno do clube. O subsequente julgamento federal sob a Lei RICO, que resultou na condenação do presidente do capítulo de Portland, Mark Danklow, à prisão perpétua, retratou uma organização que governava seu território com autoridade local absoluta. Apesar dessas condenações de alto nível, a estrutura do clube permaneceu. Os Gypsy Jokers continuam operando na região das Tri-Cities e na costa do Oregon, e os Hells Angels continuam honrando o acordo de décadas de evitar o estado. Os atiradores de elite podem ter descido dos telhados de São Francisco há 60 anos, mas o Coringa continua no emblema, prosperando na geografia chuvosa, que receberam como preço por perderem sua cidade de origem. As 10 rivalidades detalhadas aqui revelam uma realidade consistente do mundo dos motoqueiros fora da lei. A geografia é a moeda, mas a traição é o combustível. Sejam os bandidos e comancheiros se destruindo por causa de um passado compartilhado em Sydney, ou os Hells Angels e Mongols presos em um rancor de 50 anos nascido da rejeição. Esses conflitos raramente são apenas sobre mercados criminosos. Eles tratam de ego organizacional e a recusa em reconhecer o direito de existência de um rival. Em 4 continentes, vemos um padrão recorrente. Organizações dominantes tentam consolidar a autoridade através da absorção ou deslocamento, apenas para descobrir que os homens que expulsam ou se recusam a admitir se tornam seus adversários mais letais. Essa evolução remodelou fundamentalmente os sistemas jurídicos globais, desde as leis anti-bike da Austrália até as leis RICO dos Estados Unidos. À medida que os governos deixam de tratar esses grupos como incômodos sociais para reconhecê-los como organizações criminosas resilientes. No final, enquanto os pets permanecem, os nomes nas faixas inferiores contam a história de meio século de guerra. A história sugere que, nesse mundo, a paz geralmente é apenas um intervalo.